Galera, eu sou o Diogo, sejam bem-vindos. No vídeo de hoje vamos falar sobre A Lagoa Azul. Sim, aquele filme que você não conhece. Se você conhecer esse filme, certamente você, no mínimo, tem seus 40, 30 anos por aí. A Lagoa Azul, eu tava na internet, assim, assistindo uns vídeos falando sobre o filme, aí eu vi falando sobre o filme A Lagoa Azul. Aí eu, nossa, esse filme deve ser antigão, né? Aí eu peguei e fui assistir, né? E, sinceramente, gente, ó, eu sou dessa geração, mas é um filme que eu realmente recomendo a vocês, porque é muito bom este filme. É um filme muito bom. Bom, sem mais delongas, eu vou falar o resumo desse filme pra vocês. Espero que vocês gostem. O filme Lagoa Azul começa com Richard e Amy. São primos, né? Mas o pai do Richard, eles estão num pequeno navio, né? Conversando, eles estão indo rumo à América lá. Encontrar um novo mundo lá, viver uma nova vida e tudo. Só que nisso acontece um incêndio durante um nevoeiro bem forte. Aí, no incêndio, eles estão com um carregamento de pólvora, então o navio pode explodir. Então todo mundo, abandonar navio, aí todo mundo pulando água. Aí o navio explode, só que devido ao nevoeiro e à explosão à distância, as pessoas se distanciaram. Então fica a Amy e o Richard, eles junto com o cozinheiro indo num barco à deriva. Aí eles encontram um baú com algumas coisas e chegam numa ilha próxima do acidente, assim. E lá eles ficam presos, porque houve a explosão, né? Então eles se distanciaram e ninguém se achou. E aí tá o meu ponto. Em relação ao filme, quando as pessoas se distanciaram, não é por nada não, mas eu gastava minha garganta ali gritando até eles me escutarem. O cara não, ele grita um pouco, aí calou, parou. Por quê? Porque parou, meu irmão. Grita, interaja. Aí ele não grita. Aí pronto, eles vão parar na ilha. Lá o marinheiro ensina eles sobre o básico, né? Pescar, eles vão convivendo. Só que a Amy, ela tá andando, ela tá andando assim, encontra um baú. Um baú não, como é que se chama? Um coisa lá que guarda bebida, rum. Aí o cara vai lá e bebe, aí gosta, né? Rum, né? Aí o que acontece? Bêbado, marinheiro, aí ficou bebendo. Passou um tempo lá, todo dia ele bebia. Durante uma noite ele bebe, além da conta, e vai pro mar. E lá no mar ele morre afogado, dá uma cãibra e ele morre afogado. É uma cena bem forte, pra quem não assistiu. Então, pra época, né? Aí de manhã, os dois, o menino e a menina vão lá, aí encontram o corpo dele. E assim, dá um salto, anos, né? Aí mostra ele já adolescentes ainda. Pronto, eles convivem, aí vai mostrando assim o dia a dia deles, assim, na ilha. E ao mesmo tempo vai mostrando o que eles se conhecendo, convivendo. Aí a menina, tipo, ela tem a primeira menstruação dela. O menino, ele começa a conhecer o corpo dele. E tem aquelas brigas, né? Tudo. E a gente vai criando uma simpatia pelos personagens. Só que aquela ilha não é deserta em si. Ela é bem grande. E do outro lado da ilha existe uma tribo de canibais. E lá eles se alimentam das pessoas. Todas as luas, a cada lua cheia, eles vão lá e sacrificam pessoas e se alimentam. E eles estão do outro lado da ilha. Então, eles não podem ir para aquela área. Lá tem toda uma área lá dos rituais da ilha. E assim o Richard, ele cresce e começa a gostar da Amy, mas ele não sabe de gostar, assim, como gostar, entendeu? Ele não sabe o que ele quer em si. É tipo Descobrindo o Amor. É um filme que envolve romance com tragédia no meio, né? E tudo. Aí a Amy, ela tá andando na praia, ela se fura num peixe lá venenoso. Aí ele vai e cuida dela e tudo. Quando eles dão seu primeiro beijo. Aí, isso se chama, como é que se diz? Repetição de fala. Vício na fala. Você fica aí. Pois é. Ela pega, se fura, ele pega, cura ela com cor lá, um tipo de planta. E assim, ela
sobrevive, fica viva, sendo que é um peixe bastante venenoso, eu pesquisei, bem perigoso. Sem os devidos cuidados, ela devia ter morrido, se não fosse um filme. Eles namoram, começam a namorar, ela fica grávida, tem um filho. Só tem um porém. É como se fosse Adão e Eva, no começo do filme. O navio em si, ao contrário de outros filmes como Náufragos e muitos outros filmes, onde não aparece um único navio ou avião, nesse filme, o navio do pai dele, do Richard, tá procurando ele, e ele fica rodeando aquela ilha. De vez em quando ele aparece umas 3 vezes durante o filme. A primeira vez, a Amy não sinaliza, ela tem um corre lá para acender fogo, sinal de fumaça, né? Ela não acende e o navio não vai embora. O Richard vê e não acende e fica só reclamando com ela, com raiva dela. Se eu tivesse lá, eu falar, meu irmão, acenda, toca fogo na ilha, queima tudo para ver se alerta eles. Que nem o Pirata do Caribe. Pirata do Caribe, a Elizabeth, o Jack Sparrow tava lá deitado, dormindo depois do rum. Ela tocou fogo, foi nas paeiras tudinho, e no rum. E atraiu o navio mercante dali tudinho, pra resgatar ela. Então esse aí é o primeiro ponto. Segundo, aí eles estão lá, já tem um filho, e estão lá brincando na lama. Aí vem a segunda vez, o navio de novo, passando lá perto. Dessa vez eles vê as pessoas que estão na ilha. Só que eles estão tão melados de barro, se fosse outro, se quisesse realmente se salvar, pulava com o braço para cima, gritava, dava sinal, fazia qualquer coisa para atrair o barco. Mas o que ele faz? A Amy aceita que quer ficar naquela ilha. E o Richard aceita que já tem família e quer ficar naquela ilha. Eles querem ficar. Então eles pegam a criança e vão entrar na mata. Aí os pessoal, essas ilhas assim, ó, elas têm grupos de canibais. É uma ilha, são ilhas perigosas. Pode ser os habitantes dessa ilha. E é o pai dele. Então vamos continuar a procura. Aí no final do filme tem uma cena lá que aonde o marinheiro morreu, ele tipo se afogou e a água carregou, as ondas carregaram ele pro outro lado da ilha, num certo ponto. Então a Amy queria ir lá rever aonde era o canto onde ele tinha morrido. E eles vão do barco, que eles ainda tinham um barco, que tinha sobrevivido. Chegando lá, eles vão explorar. Aí quando estão voltando, não sei o que aconteceu, o Richard fica para trás e vai só ela e o bebê no barco. O remo cai na água. Aí o Richard lá atrás pega e vai nadando até o barco. É uma coisa assim que tem que entender. Não vou explicar, vocês assistam. Vale a pena, tá? Aí, na hora que eles estão nadando, o tubarão aparece. Os 2 remos dentro d'água. Fica os 3 no barco, nada. Primeira coisa. Ele tinha feito uma ruma de lança para se defender contra os canibais lá. Era só ter deixado umas 5, 6 lanças dentro do barco e espetado os bichos para espantar eles. Ou matado para comer, é peixe. Mas não, ficaram lá desesperados e pronto. As ondas tirou o barco de próximo da ilha e levou para alto mar. E lá, o bebezinho, que tinha pegado umas frutinhas, pegou e comeu uma frutinha. Aí dormiu. Aí eles dizem que é uma fruta venenosa. Aí o que eles fazem? Como o bebê morreu, aí um olha pro outro, ambos comem a fruta e caem lá. Aí mostra só os 3 lá, desmaiados. Aí chega o pessoal, o barco passa pela terceira vez, passa e encontra eles. Aí pergunta, eles estão mortos? Aí, não senhor, estão só dormindo. Aí eu lembrei que no começo do filme, o cozinheiro, ele fala que aquelas frutinhas, elas não coma isso, senão você vai dormir. Ele fala dormir, não que eles vão morrer. Na hora, cara, eu fiquei tão chateado, porque eu achei que, então esse é o final do filme. No final eles morrem comendo frutinha. Não, eles só dormiram. Não tem um final feliz. Inclusive girou até o segundo filme, De Volta à Lagoa Azul, que a gente fala isso em outro vídeo. Bom, pessoal, meu ponto final. Eu recomendo bastante que vocês assistam. Se vocês são pessoas que já assistiram esse filme, eu recomendo que vocês assistam de novo.
para vocês terem uma noção assim do conceito que era da época, como era o filme daquela época, muito bom. E quem é novo e não assistiu ainda, assista. Você vai gostar, você vai se interessar bastante. Sem arrependimento, assista, é muito bom. E tem na Netflix, tá? Caso você queira saber, já tem na Netflix, A Lagoa Azul. O primeiro, A Lagoa Azul, que tem dois. Ele tem um que foi feito bem antigo, não deu certo. Tem o segundo que foi feito, que tem o mesmo nome, mas fez bastante sucesso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreve no canal, que isso vai me ajudar bastante. E comentem aí o que vocês acham desse filme. Aqueles que assistiram, falem qual foi a cena que você mais ficou emocionado, o que você faria. Comentem.